Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele livro que eu falei lá para vocês, tá certo? Falei em um vídeo, queríamos conversar muito em breve sobre a nova antologia do conto russo, né? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima, cardzinho, foi um vídeo que eu falei sobre os meus filmes, séries que eu assisti também. E eu acabei falando sobre as próximas leituras, né, os próximos vídeos. E dentre aqueles próximos vídeos, eu acabei citando que iríamos conversar muito em breve sobre a nova antologia do conto russo. Essa antologia aqui ela é organizada por Bruno Barreto Gomide. Eu li em e-book, é da editora 34 aqui. Uh, Vamos conversar sobre ela. E caso você queira saber também os próximos vídeos também, tem outro vídeo no canal mais antigo, mas que assim tá super atualizado, tá bom? Em que eu falo também sobre o que vai acontecer ali nas próximas leituras, quais serão os próximos vídeos aí. Então vou deixar o link do cardzinho aqui em cima também para vocês conferirem o arquivo aqui. Eu não sei, eu nunca sei qual o lugar certo. Preciso aprender, inclusive. É, enfim, essa é uma antologia de conto russo que eu não gostei tanto assim dos contos. Diferente de outras antologias de alguns autores russos. Por exemplo, eu já li uma antologia de contos russos do Gogol, né, do autor Gogol. Daquela antologia tínhamos a maioria dos contos do Gogol, né, o Capote e outras histórias. E é assim, uma das melhores antologias de contos que eu já vi na minha vida. E olha que eu já li muita coisa assim. Então, já li muitas antologias completas e já vi assim de lance uma ou outra antologia. Claro que eu não li tudo, né? Ninguém lê tudo, impossível, é muita coisa. Mas é uma das melhores antologias de contos russos, na minha opinião. E é assim, é espetacular aquela antologia. Vou deixar o link do vídeo lá embaixo se eu me lembrar aqui. E recebi também uma antologia de conto russo também, que tá aí, em breve a gente conversa, né? Que é os contos dos Dostoiévski, que eu gosto muito do Dostoiévski, já li os livros dele. E assim, dentro dessa antologia aqui, nova antologia do conto russo, eu não gostei tanto assim. Os contos que pra mim foram selecionados aqui foram contos muito fracos, mas assim, muito fracos. Existem alguns contos aqui, eu fiz assim, eu passei uma hora fazendo essas anotaçõezinhas aqui, tá vendo? Para conversar com vocês sobre os contos que eu mais gostei dentro dessa antologia. Eu não vou conversar sobre todos os contos não, mas dentre os contos dessa antologia, que eu esqueci a quantidade de contos, eu gostei bem assim. Digamos que eu favoritei aqui uns 3 ou 4 e os outros eu gostei mais ou menos. Seria essa a minha opinião geral. É, não é uma grande antologia de conto russo, mas é uma antologia de conto russo que tem muitos contos aqui que participaram de momentos históricos da literatura e que inovaram de uma certa forma. Até interessante. Então é bom vocês olharem. Então tem um ou outro conto que você vai acabar ficando muito perdido, outro você vai gostar bastante, e outro você vai dizer, poxa, não poderia estar aqui, mas teve aqui, entendeu? E uma coisa bacana dessa antologia e de algumas antologias é aquela questão de colocar, né, sempre uma introduçãozinha antes do conto. Então aqui nós vamos ver isso também. Então assim, antes do conto em si, eles colocam uma introduçãozinha ali resumindo por que escolheu aquele conto, quem foi o autor, o momento histórico, bem rapidinho mesmo. Eu acho isso bacana nas antologias, tá? Bom, vamos lá. O primeiro conto aqui que eu escolhi foi A Carruagem do Nikolai Gogol. Não era para ser esse primeiro do vídeo que iríamos conversar, mas eu acabei trocando a ordem, né? Esse conto aqui nós teremos um homem rico, ou quase rico, na verdade, que é convidado ali para um jantar onde tem generais e toda aquela coisa, as pessoas importantes. Ele entra naquele lugar. Ele percebe que todo mundo acaba dando assim uma de exibição, sabe? Um acaba se exibindo mais do que o outro. Eu tenho isso, eu tenho um cavalo super top, isso mais. E assim, pra ele não ficar de fora, ele acaba falando que tem uma carruagem, né? Uma carruagem bem chique, bem assim, moderna pra época. E isso acaba, sabe? Isso é uma mentira, entende? Então, ele vai falar muita bobeira, né, nessa festa, o dia vai passando, e aí quando ele acorda no outro dia, é, todo embebido, ele percebe que tem uns generais ali querendo ver a carruagem que ele falou ali. E, gente, não vou contar nada, mas é um conto muito engraçado. Esse é um conto do Nikolai Gogol, né? Só poderia ser do Nikolai Gogol, porque ele é engraçado e ele fala sobre algumas críticas, né, dessas pessoas mesmos que diz o que não tem, né? É sempre importante mantermos a nossa sinceridade, né? Enfim, conto bem bacana. Vou deixar o link onde você pode encontrar essa antologia lá em livro físico, tá certo? Lá embaixo.
ok? Se vocês tiverem interesse, e de ler também esse conto. Eu não li esse conto do Nikolai Gogol. Eu já li somente os contos que estão naquela antologia lá do O Capote e outras histórias. Somente li aqueles contos do Gogol, tá? Esse conto eu não conhecia, digamos que foi assim, uma surpresa pra mim quando eu vi. Porque eu quero ler também as peças de teatro do Gogol e esse conto aí, enfim, eu gostei. É um dos meus favoritos aqui do livro. Outro conto aqui, que é um dos primeiros, né, na verdade, é O Pobre Lisa. Esse conto é do Nikolai Karamzin. E essa é uma história, gente, bastante triste. Tá? Eu vou dizer logo pra vocês. Esse é um dos contos mais tristes dessa coletânea. E se você for um adolescente pegar esse conto pra ler, você vai ficar mais triste. Aqui nós temos essa garota, que se chama Lisa, que vive com sua mãe, seu pai morreu, e ela se trabalha ali, faz de tudo para se manter com sua mãe. Ela vai se apaixonar por um garoto, um jovem também, e vai acabar se lascando. Porque é o seguinte, tá certo? Esse garoto, essa paixonite deles dois vai durar por um bom tempo. Mas só que isso vai desgastando ali, ao ponto dele mentir pra ela e ao ponto de ele fugir, de ele ir embora. E aí essa garota vai ficar desamparada e vai pensar na vida. Esse é aquele tipo de conto dramático e triste de uma forma russa, né? Mas é um conto que tem seus ápices e tem seus baixos. E tem temas interessantes, como por exemplo essa questão do amor adolescente, do amor da juventude e de como as coisas podem ser rápidas demais, exageradas demais, né? E também uma coisa interessante desse conto e que podemos trazer para a atualidade é esses aspectos masculinos e esses aspectos femininos que são da própria natureza, né? Você tem ali uma jovem inocente, né? As mulheres, né? Quando se trata de romance, eu não falo todas, mas principalmente na adolescência e na, né, juventude, né? Costumam ser enganadas muito rapidamente. E eu falo isso por experiência minha não, tá certo, gente? Longe de mim. Mas por ver também muita jovem. Tem muita jovem que engravida cedo demais, sabe? E depois acaba, enfim, dando desgosto pros pais, acaba deixando uma vida toda de sonhos e de tudo que poderia alcançar, faculdade, enfim, às vezes, né, dá merda e não deveria dar merda por falta. Aliás, não por falta de conselhos, mas pela questão da imaturidade da vida mesmo, né? Então, é um tema bem interessante de se tratar e dá para trazer para a atualidade. Outro conto também foi A Viagem de Azul. Esse aqui eu não vou me aprofundar muito porque eu não gostei tanto assim, não. É do Alexander Pushkin, né? Esse aqui é um conto que é um relato de viagem. Então, assim, Viagem de Azul, que eu não sei pronunciar, é um dos mais longos, ou é o mais longo, ele tem 47 páginas. Eu não gostei tanto assim, então eu não vou comentar, mas é relato de viagem, assim, sabe? Pelo que eu li, pelo que eu entendi ali da introdução, esse é um conto que o autor, ele embelezou para se tornar uma coisa literária, né? Isso é interessante, né? Enfim. Dizem que é um conto bastante bem escrito, pelo que eu pesquisei aí na net. Será mesmo? Eu não gostei tanto assim, não. Mas é interessante, tem a sua importância na época e tudo mais. O próximo conto é Pozunkov, de 1848, do Dostoiévski. Esse é um conto aqui, tá certo? Que assim, eu não gostei tanto assim dele, já vou dizendo pra vocês. Mas claro, pretendo conhecer outros contos do autor, mas eu já ouvi dizer que esse aqui de fato não é um dos assim, grandes do autor, não, tá? Então eu anotei aqui, temos um homem, um jantar, onde, enfim, temos ali um homem, certo? E meio a um jantar que vai contar fatos da sua vida, suas derrotas. Eu fiz até aqui um parentezinho, eu coloquei bem assim, as falhas, né, da vida, né? Então, assim, de fato, tem aquele momento da vida em que a gente já está numa certa idade, que a gente pensa sobre tudo aquilo que a gente fez, né? Então, aqui temos um homem que pensa sobre essas falhas, mas temos ali uma sociedade nesse jantar, então ele está ali com outras pessoas, outros amigos, que vão rir dele a cada momento em que ele conta os seus fatos, digamos assim, né? Que ele viveu e tudo mais. Conto cômico, e é um conto interessante para se pensar a hipocrisia humana, talvez, não? Enfim, outro conto aqui que eu anotei foi A Relíquia Viva do Ivan Turgenev. Esse conto aqui é espetacular. Esse virou assim, fácil um dos meus contos favoritos russos. Esse conto é maravilhoso. O que é que nós temos nesse conto aqui? Deixa eu ver, enfim. Resumidamente, temos aqui uma mulher e um caçador. Então, assim, você tem esse caçador que vai encontrar essa mulher em dado momento da vida e tudo mais. Só que nesse específico momento aqui,
Essa mulher, ela é uma jovem, ela tem 28 anos, ela está doente, ela está em uma situação de desgaste humano mesmo, então ela tá feia, horrorosa e tudo mais. E ele tá lindo, podemos dizer assim, né? Ele olha aquela garota enquanto caçador e ele começa a pensar sobre a decrepitude da vida, sobre as falhas, sobre as consequências, sobre todos aqueles temas da vida. E na verdade, esse é um conto que assim, é terrível, porque se você para pensar, você tem ali uma jovem doente de 28 anos de idade com vários sonhos que deram muito errados. E temos um caçador que está ali, acho que é num barco, alguma coisa, pensando para ela. Então assim, ele faz várias perguntas para ela e devido a essa doença que ela tem, ela não consegue responder essas perguntas muito bem. E assim, é um conto triste, mas triste do começo ao fim, mas é um conto muito poético, tá? Eu acho que eu não fiz nenhuma anotação aqui não. A escrita do Ivan Turgenev é incrível. Eu acho que eu preciso ali ler mais coisas ali. Acho que eu já falei sobre tudo. O próximo conto também que eu queria falar com vocês é o 4 Dias, desse autor que se chama Vsevolod Ghosh. Não sei pronunciar direito. Esse é um conto também bem interessante. Aqui, tá bom? Nesse conto 4 Dias, nós temos ali um soldado que está prestes a morrer. Então, assim, ele está com as duas pernas ali toda. Enfim, ele está sem pernas, podemos dizer assim, as duas pernas foram tiradas dele. Está ali totalmente em uma posição, olhando para um outro homem que está, o seu corpo está se decompondo, e ele começa a falar sobre, a pensar sobre a sua vida também. Aqui, perceba que é tudo a reflexão, né, auto-reflexão, né, autoconhecimento, né, durante essa fase. É um filme a se pensar porque ele foi um soldado, então aquele ser que ele matou, tá? Ele matou aquela pessoa que está se decompondo ali na frente. É um conto triste. Geralmente esses temas de guerras mundiais e de reflexão da vida são temas bastante tristes, né? Não vai ser diferente aqui. Leiam esse conto. Assim, não é um dos meus favoritos. Eu gosto daquelas descrições muito melancólicas, ao mesmo tempo que dá aquele, sabe, aquela faísca no leitor que faz com que ele pense seriamente em diversas coisas. Não é necessariamente esse conto. Na escrita desse conto não me agradou tanto assim. Interessante, né? Geralmente as escritas dos contos russos ou dos livros russos, elas não me agradam tanto assim quanto, por exemplo, escritas da língua francesa ou, sei lá, da língua alemã, algo do tipo, entende? Da literatura alemã. Anote também esse outro contozinho aqui, Ariadne, de Anton Chekhov. De Anton Chekhov eu já li As Três Irmãs. Eu me lembro que na época eu não gostei muito, falei com vocês e tudo mais. Pretendo ler mais coisas do autor e pretendo reler essa peça, inclusive, dele. Aqui no Ariadne, tá certo? É uma história triste também e muito atual. Temos aqui um homem romântico e temos aqui uma bela, que chama Ariadne. Essa mulher, ela não é apaixonada por esse homem, mas esse homem é loucamente apaixonado por ela. Só que o problema é que esse homem, ele é romântico e ele é um pouco rico, ele não é tão rico assim, mas ele tem dinheiro, mas não bastante para ela. E ela acaba ele não entende ela, ele não entende as vicissitudes dela, talvez, enfim, ele não entende o comportamento dela perante a vida, o comportamento dela perante o amor, perante o relacionamento. Porém, isso acaba destruindo a relação deles a ponto dela escolher outro homem. E esse outro homem, né, eles vão viajar, vão viver uma vida de luxo, vão tudo mais, entendeu? Só que tem um problema. Esse homem nunca se recuperou disso, necessariamente. Então, é tão certo que esse é um conto onde pega-se esse homem numa fase já bem amadurecida da vida, bem velha, podemos dizer assim, ele já está idoso, e ele começa a pensar sobre isso. E vale ali uma brecha para nós pensarmos sobre a questão de como podemos não nos recuperar desses amores juvenis ou alguma coisa desse tipo. Esses contos, eles abordam muito, tem vários contos desse tipo de estilo, sabe? Amor juvenil e tudo mais, romântico, blá blá blá. Enfim, eu falo isso, mas é interessante também. Tô falando rápido que é pra ouvir não ficar longo. E tudo, enfim. É um conto bacana, eu gosto desses temas, como eu mesmo falei.
mais, sei lá, sabe? É triste, sabe? É triste. Temos aqui um amor não correspondido, entende? E ler sobre um amor não correspondido é triste. A gente lembra lá da nossa adolescência, da nossa pré-adolescência, né? E começa a ficar triste, enfim, também, então, enfim. Um poço de Marília Mendonça aqui, né? Tudo bem. Ó, Luz e Sombras, o próximo conto. Esse conto é maravilhoso. Enfim, esse conto se chama Luz e Sombras, é do Fyodor Sologub. Não sei se vocês conhecem esse autor. Eu fiquei curioso para ler mais coisas desse autor. Aqui nesse Luz e Sombras, eu vou resumir aqui a história para você. Temos um menino, uma criança, que descobre ali um livro infantil, enfim. E ele vai aprender a fazer sombras com as mãos. E foi o pior erro da vida dele. E assim começou a desgraça. Por que eu falo isso? Porque quando ele aprende a fazer sombras, teremos um outro desafio aqui. Ele não consegue parar de fazer sombras. Então ele começa a ver sombra em tudo que é canto, nele mesmo, na mãe, na escola. As notas dele vão decaindo cada vez mais. A mãe também acaba ficando fazendo sombras e acaba vendo sombras também. Apesar do início aqui a mãe se manter um pouco, né, na dela, dizer, não, você tá errado, você tem que mudar esse comportamento seu, para. Então, a mãe fala sempre de um jeito educado, mas esse filho não entende. Então, assim, esse olhar de sombras e tudo mais vai perpassando a vida dessas pessoas a ponto delas não pararem de verem mais sombras, entende? Então, assim, tem até a frase final desse conto, é uma frase bem, sabe, enfim, é um conto bem interessante porque você termina esse conto e fica com aquele sentimento de estranheza, entende? É um conto estranho. Não é um conto que eu entendi, mas a gente pode interpretar essas sombras de várias formas. Então é um conto que deixa muitas coisas em abertos para esse sentido das sombras. E eu já dei, acho que, uns 2 cortes no vídeo, né? Porque teve algumas interrupções aqui de pegar o celular e tudo mais. Para finalizar, o próximo conto, eu deixei de fora aqui uns 5 ou uns 4 contos assim, tá? Esse conto se chama O Caça-Ratos. E na verdade eu não vou nem contar a história dele porque eu nem entendi tanto assim. Eu vou dizer pra vocês que esse foi o conto mais estranho. Eu até fiz uma anotação aqui. Foi o conto mais estranho desse livro. E que eu precisava contar isso pra vocês no vídeo. Então, assim, dentre os contos, é um conto longo, mas é um conto chato. Então, eu me lembro que eu tive que parar esse conto, acho que 3 ou 2 vezes, né? Parei uma vez e só li no outro dia e tudo mais. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu faltava só um conto pra terminar a antologia e conversar com vocês sobre o livro? Pois bem, foi por causa desse conto aqui. É um conto bem chato. Na verdade, eu até me lembro que eu disse, poxa, eu vou ler pra vocês sobre o autor e a escolha desse conto mesmo. Só vou achar aqui o Caça-Ratos. Até o nome do conto é estranho. Mas é um conto muito estranho. Você tem aqui uma personagem, ou um personagem, porque em diversos momentos eu fiquei em dúvida se era um homem ou uma mulher, em um dado momento histórico da Rússia, que eu não sei qual é também, entendeu? Que começa a ver coisas e tudo mais. É um conto bem labiríntico, sabe? Eu nem sei nem explicar esse conto. Ó, aqui no início, tá certo? Temos ali algumas anotações sobre a escolha do conto. É um conto de Alexander Green. Alexander Green. Enfim, se você tem essa antologia ou pretende dar uma olhadinha na internet, confira esse autor. Alexander sem o E, tá, gente? Só o DR no final e Green de com N. Poucas cidades têm uma mitologia tão complexa quanto São Petersburgo, Petrogrado, Leningrado, né? Cidade da Rússia e tudo mais, onde se passa os grandes romances, enfim. Este conto de 1924, O Caça-Ratos, é a contribuição de Alexander Stepanovich Green, abreviação de Grinevsky, nasceu em 1880 e morreu em 1932. A imagem da Petrogrado fantasmagórica, destruída e zoológica que se sobrepôs no período pós-revolucionário à extensa tradição fantástica da urbe. Então esse conto vai tratar sobre essa questão da imagem da Petrogrado fantasmagórica, derruída e zoológica que se sobrepôs no período pós-revolucionário à extensa tradição fantástica da urbe. Isso eu entendi, porque à medida que o personagem aqui vai avançando, ele se vê perdido, ele vê a destruição das cidades mesmo, quase no final do conto mesmo. Então essa parte eu me lembro que eu entendi do conto. Só não sei realmente em que parte fica. Eu sei que foi da metade pro final. Incrível.
Ó, nascido em uma rabalde da cidade de Viatka, Green passou cotidianamente por diversos empregos e bicos. Foi preso mais de uma vez por sua atividade política revolucionária. Embora tenha desfrutado de popularidade considerável no começo dos anos 1920, Green é, aos poucos, colocado no ostracismo pelos editores soviéticos e morre na miséria. Ó, Green criou um mundo artístico composto por uma linguagem elaboradíssima e por referências a terras e portos distantes e imaginários, porque a letra está um pouco apagada, é por isso que eu estou lendo devagar. Para muitos leitores russos, Green está associado, bem ou mal, a um universo aventuresco, juvenil, mas essa definição parece estreita, demais para dar conta do estranhamento estético gerado pela sua ficção. É tão certo que logo no início aqui já é dito pra gente que esse conto vai ser estranho. E é exatamente, é um conto bem estranho. É uma linguagem que, em diversamente, é truncada, você se vê perdido, você não vai, enfim, não gostei tanto assim não. É tão certo que o próprio autor reconhece estranhamento estético gerado pela sua ficção. Ainda bem que ele já prepara a gente para isso logo no começo aqui do conto. Que é isso? Faltou vários outros contos para não conversar. Me perdoem, tá? Acho que sim, não fiquei com vontade de conversar sobre os outros, somente os que eu gostei. Dos meus favoritos aqui: Ariadne, Luz e Sombras e Relíquia Viva é o meu favoritaço aqui desse conto. E Pobre Lisa também. Esses seriam ali os meus favoritos. E do Nikolai Gogol, A Carruagem. Pronto, os meus favoritos. Os que valem a pena ler nessa antologia, segundo a minha opinião, tá bom? Cada quem tem a sua opinião, você pode pegar essa trilogia, você pode descobrir outros e outros contos, assim, pode sentir outras coisas ao ler esse conto que eu não senti, pode te impactar de uma forma diferente, você pode gostar mais de tal conto do que aquele conto, enfim, é tudo uma questão pessoal, a literatura, ela é pessoal, né? Faltou eu conversar com vocês sobre esse conto do Arkady Avietchenko, Um Dia Humano, que eu não conversei, Maxim Gorky, Vendetta, também não conversei. Yovesky, Yezvigeny Zamyatin, A Caverna, também não conversei. Então, assim, tem alguns contos que eu não... Ah, e do Lev Tolstói. Temos aqui também um conto do Lev Tolstói que se chama Depois do Baile. Esse conto do Lev Tolstói, ele vai contar a história de um homem ali que... ah, meio que se apaixona em um baile, sabe? Ele vai pra esse baile, ele aproveita o baile, dança no baile com essa garota e tudo mais. Aí chega o ponto em que ele volta pra casa e aí que começa aquele devaneio todo de pensar sobre os momentos felizes durante aquele baile, a lembrança, enfim, os aspectos que ficaram com ele naquele baile, sabe? Enfim, as marcas daquele baile dentro da sua alma e como é que ele lida com isso. Esse conto do Lev Tolstói. Esperava mais do Lev Tolstói com esse conto, mas tá aí. É um conto não tão longo não. Tem aqui cento e poucas posições no Kindle, então é bem curtinho. Ah, enfim, o inquérito também, acho que eu já conversei com vocês, né? Tá bom, já. O inquérito, acho que eu já falei aqui todos. O Sonho de Macar, que é um conto de Natal também, que eu não conversei com vocês. Viagem com o Nilista, também não conversei. Enfim, teve alguns aqui que eu não conversei e preferi não conversar. Que foram contos que eu não me lembrei tanto assim da história, tá certo? Eu venho lendo essa antologia já faz alguns meses, então assim, por isso que eu me atrapalhei muito a contar a história pra vocês de diversos contos aqui, principalmente do começo ao fim, né? Então eu me atrapalhei muito pra contar algumas histórias, porque eu não lembro tanto assim. Eu tive que até pesquisar na internet alguns resumos pra me lembrar mesmo de aspectos em si da história pra conseguir compor o vídeo. Porque eu li durante tantos meses espaçadamente esses contos que a gente acaba esquecendo vários detalhes. Por isso que quando vocês pegarem uma antologia, sempre fique naquele clima do começo ao fim. Senão, quando você dá um espaço muito longo, você vai acabar esquecendo várias coisas durante aí esse caminho para você chegar até o final de um livro como uma antologia de contos, tá? Diferente de um romance, né, em que você precisa sempre voltar um pouco atrás. Não gostei tanto assim da antologia dos contos quanto eu imaginava. Tem 4 contos aqui que são espetaculares, que foram os que eu deixei aqui no vídeo. Voltem o vídeo para darem uma olhadinha. Fora esses contos, eu não me surpreendi tanto assim com os outros, ok? E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Eu até tinha deixado algumas anotações aqui do conto da Pobre Lisa, por exemplo. Deixa eu ver aqui se eu consigo, né, ler para vocês. Enfim, deixa eu aumentar.
Olha, Ernest já não podia satisfazer-se apenas com as carícias inocentes de sua Lisa, apenas com seus olhares cheios de amor, apenas com o toque da mão e os beijos e abraços puros. Ele desejava cada vez mais, até não conseguir desejar nada. E quem conhece o próprio coração e refletiu sobre a natureza de seus prazeres mais ternos, certamente há de concordar comigo, que a realização de todos os desejos é a mais perigosa tentação do amor. Isso aqui eu me lembro. Esse conto, a pobre Lisa, que nós já conversamos, e aqui o personagem volta sempre na casa dessa personagem querendo mais. Então, do início é só um toque, depois é um beijo na bochecha, depois é um beijo intenso na boca, e depois acaba sendo lá a questão da virgindade e tudo mais, até o ponto em que o homem abandona ela. Né? O quão triste é esse conto. Esse é um conto bem triste. Tem outros, vários contos aqui que são tristes, mas esse espetáculo, esse aqui é espetacular. Esse aqui, principalmente, é triste. Então, assim, se você lembra de alguma coisa da sua adolescência e tudo mais, ou se você passou por essa questão aí, pesado, tá? Vemos no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, confere o link lá na Amazon, onde você pode encontrar esse livro, caso você tenha algum interesse. Eu indico por causa dos 4 contos, tá? Especialmente, todos esses 4 são incríveis e os outros, caso você, né? É porque a literatura é uma questão muito pessoal, então talvez você se surpreenda com outros contos que eu não me surpreendi, tá? Comenta aí embaixo também, eu quero saber a sua opinião sobre o vídeo, se você gostou e tudo mais. Não sai do vídeo sem deixar o joinha. Até o próximo vídeo.